Olá, bem-vindos ao quadro Palavra para o Coração do Agoscast. Esse quadro vai trazer por aqui reflexões, diálogos e orações para ouvir com o coração e para alimentar a alma. Vamos lá? Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Agoscast, o quadro Palavras para o Coração. Hoje com um tema muito especial, acho que vai tocar realmente o coração de cada um de vocês, que é falar um pouquinho sobre a esperança, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Eu sou a professora Camila, sou formada em Direito, sou aluna da licenciatura de Matemática na PUC e pós-graduando em Direito Público. Dou aula no colégio nas turmas de oitavos e nonos anos. Oitavo ano na disciplina de ensino religioso e nono ano na disciplina de projeto de vida. E hoje estou aqui com o professor Vanderlei e com o professor Auricam para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui é o professor Vanderlei, professor de ensino religioso do quarto e do sexto ano, formado em filosofia e sociologia e ciências da religião também. A gente estuda um pouco. E aí, gente, esse podcast é muito especial e temos um convidado que é o Auricam. Fala aí, Auricam. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Auricam, sou professor de História e Ensino Religioso dos quintos anos e do sexto e oitavo da disciplina de Projeto de Vida e Empreendedorismo. Eu sou advogado, só que estou licenciado, sou formado em História, já tenho pós-graduação aí na Infância e Direitos Humanos e estou aqui para poder ajudar um pouquinho, tá? Vocês a superarem um pouco essas dificuldades que estamos vivendo no período da pandemia. Obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando esse momento. E nós felizes em recebê-lo aqui, Auricam. Pois é, gente, nós, como eu disse, vamos conversar um pouquinho sobre como manter a luz, né? Como manter o sentimento vivo em tempos tão difíceis que a gente tem enfrentado desde o ano passado, né? Inicialmente, toda a nossa rotina mudou, nós ficamos muito sem norte, e isso traz insegurança, consequentemente, tira a nossa paz, e aliado, né, somado a isso, tantas notícias ruins, tanto em relação às mortes, quanto em relação aos empregos. Então, a gente vê dificuldades em todas as áreas da vida e muitas pessoas passando situações bem difíceis. E aí nós fomos pegos por esse medo, por essa insegurança, que muitas vezes nos tira a paz e também nos tira a esperança, né? Pois bem, gente, olha que tema importante, Auricam, que a gente tem para conversar hoje, esperança. Onde a gente deposita a nossa esperança? O que você tem para falar disso, meu amigo? Pois é, gente, olha, a esperança. Hoje eu tô até vestido de verde aqui. Vocês não estão me vendo, mas eu tô vestido de verde aqui, que é a cor da esperança. Verde Eu tô, eu esperança. tô- Pois é, eu tô aqui, né, de verdade mesmo. Mas olha só, quando a gente fala de esperança, muito tem aquele ditado popular, né? A esperança é a última que morre. Olha, na verdade, para mim, a esperança não morre jamais. Porque a esperança ela não pode morrer, tá? É, por mais que estejamos em tempos difíceis, né? E mesmo que a gente não tivesse a pandemia, por exemplo, se a gente tivesse numa situação aí de 20 anos atrás, às vezes perdemos um avô e qualquer coisa, às vezes a perca do emprego, a gente sempre precisa nos apoiar, né, para superar essa dificuldade. E eu vejo a esperança como algo que nasce de dentro, sabe? O mundo lá fora, o mundo externo, pode estar despencando, mas o meu mundo, o meu coração, a minha interioridade, é preciso que ela esteja segura. É preciso que ela esteja intacta, inteira, para a gente poder suportar as adversidades que vêm do mundo lá fora. Então, assim, quando eu falo de esperança, pelo menos para mim, eu tento manter o meu mundo interior organizado, sabe? Eu tento manter a tranquilidade e a paz. A gente precisa também, Vanderlei e Camila, filtrar certas coisas, sabe? Não deixar que tantas notícias ruins acabam tirando e afetando a minha paz, sabe? Eu acho que um dos caminhos para a gente buscar essa esperança seria dessa maneira, cuidar do nosso mundo interior. Eu ia comentar isso, Auricam, pegando o gancho da sua fala, a questão da gente, que igual você falou, na verdade, momentos difíceis, eles estão no decorrer da nossa vida inteira, não é só agora.
É porque agora Exatamente. pegou a sociedade toda, né? Virou algo assim, mundial. Mas a gente passa por situações difíceis, por perdas durante toda a nossa trajetória. E, na verdade, a gente buscar manter essa esperança dentro de nós é realmente essencial em qualquer momento. E eu acho que no momento que nós estamos vivendo, um dos pontos chaves é a gente filtrar o que a gente ouve, é a gente tomar cuidado com as notícias, igual você estava comentando, eu gosto muito de falar para os meus alunos o quanto nós somos bombardeados diariamente com notícias ruins. Não quer dizer que é para você ficar alheio ao mundo, mas eu, pelo menos, tenho me distanciado um pouco dessas notícias ruins, né, para tentar manter realmente a sanidade mental, manter a minha paz, sabendo do que está acontecendo, sabendo das dificuldades, sempre em oração pelas pessoas que estão precisando, mas também cuidando do meu emocional. Pois é, exatamente. É o que eu tento fazer também, é buscar. A gente sempre tem formas e hábitos de poder criar essa esperança em nós, né? Independente da nossa crença, né? De fazer a nossa oração diária, de conviver com pessoas que têm um astral legal, sabe? Isso também nos motiva, nos cativa. E você ter essas pessoas que têm boas energias, né? Vamos dizer nesse sentido, é, que nos dão alegria de viver, que nos dão esperança, as boas amizades, elas nos ajudam muito nesses momentos, sabe? Então, nessa busca da esperança, outra dica, né, que a gente pode dar aqui para quem está ouvindo, é buscar boas amizades, né? A gente se apoiar em pessoas que têm palavras de perseverança, de coragem, que nos motivam. Então, é uma outra alternativa que a gente busca, né, em cima da esperança de que a gente possa ter boas amizades ao longo desse tempo. Olha, eu gosto muito de etimologia da palavra, né? A Camilinha já sabe, Eurican. E olhando para a etimologia da palavra esperança, eu acho que fecha muito bem no que você falou até agora, sabe? A palavra esperança vem do latim sperare, sentimento que nos leva a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores do que a gente está vivendo no momento, né? Então, se a gente parar nos sofrimentos, nas notícias ruins, a gente vai ficando sufocado e surge um sentimento de angústia, né, Camila? Eu acho que isso que você falou foi muito interessante. Não é que a gente vai ficar alienado, né? Ninguém vai ver televisão, não vai ver Isso. notícia nenhuma, porque aí a gente fica assim, pronto, a gente tá cheio de esperança e não está vendo o mundo aí fora com suas dificuldades. Não. A nossa esperança está além. E eu gostei muito do que vocês falaram também, porque a gente continua orando, a gente continua rezando. Quer dizer, a esperança nos impulsiona para frente. Ela não deixa a gente ficar estacionado. Porque se a gente ficar estacionado sem agir, a gente acaba sofrendo muito mais. Pensa bem comigo. Esperança não de ficar esperando somente, mas esperança do verbo esperançar. Né? Eu acredito que as coisas vão melhorar e eu vou fazer alguma coisa para as coisas melhorarem. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui. Ano passado inteirinho a gente ficava assim, os meninos que a gente dá aula, né, as crianças, tio, vai voltar quando? Se Deus quiser, ser mês que É vem. verdade. A gente não tinha noção de nada que estava acontecendo conosco e nem com o mundo. A gente foi pego de surpresa nessa pandemia e a gente sempre ficava assim, né, com essa esperança de voltar, mas não tinha condições de voltar. E só que a gente não ficou parado. A gente criou um jeito de criar uma estrutura na escola, seguir protocolos. A gente já está treinado em seguir protocolos. Quer dizer, a gente tem esperança de voltar todo mundo, mas estamos fazendo algo para melhorar. Estamos fazendo algo com a nossa vida. E o Aurican, você falou da interioridade, Aurican. A interioridade é uma dimensão espiritual fascinante e faz parte do nosso carisma agostiniano, né? Principalmente nesse tempo de Exatamente. pandemia, que a gente parou para observar nós mesmos, nossos sentimentos, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que eu nunca rezei tanto na minha vida quanto nessa época que nós estamos vivendo agora. E eu nunca tive tanta esperança na vida eterna, em Deus, porque Deus é a nossa esperança, sabe? Eu não deixo de acreditar. É isso aí. Verdade. Não, e você falando da etimologia que você gosta, Vanderlei. E eu pensando nisso, eu fiz uma conexão aqui, né? Pensando que esperança é esperar, né? A gente espera que, apesar das dificuldades do momento atual, dias melhores virão, o melhor vai vir, né? A gente sabe que
tem altos e baixos. Acho interessante a analogia com a chuva mesmo, como todo mundo fala, que depois da tempestade aparece o arco-íris, e Deus fez isso para nos mostrar que realmente a gente passa por tempestades durante a nossa vida, mas o arco-íris vem ao final. E aí, pensando que esperança é esperar, eu pensei assim, que para a gente ter esperança, olha a minha conexão, né, gente? Para a gente ter esperança, a gente precisa ter paciência, que é algo que muitas vezes a gente não tem. Paciência dessa espera, né? E a esperança também nos leva à palavra confiança. Então, eu fiz a relação com essas duas palavras. Tanto a paciência, né, de conseguir esperar, e aí você dando esse exemplo do ano passado, Vanderlei, eu lembro. Todos nós, né, meio que angustiados, agoniados, quando poderia retornar, o que vai acontecer no mês que vem, se vai melhorar, se vai piorar, até hoje a gente está assim, né? Então, nos falta também a paciência aliada à confiança, né? A confiança de que tudo isso vai passar e tudo mais. Pois é, e eu lembro de uma coisa assim, que não há tempestade que dure para sempre, né, gente? Então, uma hora a tempestade vai passar. E aí é o que você disse, Camila, a gente tem que ter paciência para suportar essa tempestade. É, É uma virtude muito significativa nos dias de hoje. A gente vê que somos muito ansiosos para as coisas acontecerem, mas se a gente tiver essa, como na disciplina de projeto de vida e empreendedorismo, né? A gente trabalha muito a inteligência emocional. Se a gente consegue administrar as nossas emoções e conseguir, né, articular essa paciência, essa confiança, a gente consegue chegar lá na frente, né? Então, essa luz que a gente vê lá no fim do túnel, né? Que o Vanderbos assim, olha, a gente tem que se agarrar mesmo em Deus e a gente fazer as nossas rezas, é uma maneira da gente manter viva a esperança em nós. Então, a paciência hoje é algo fantástico. Poucas pessoas eu consigo ver que administram muito bem a questão da paciência, né? Às vezes eu mesmo me vejo assim, nossa senhora, nossa, mas o trem não acontece, que agonia e tal. Aí, assim, peraí, Aurican, respira, vai. Pensa, calma, né? Calma, uma coisa de cada vez, né? Se organiza, né? E aí a gente vai voltando à normalidade. Então, é uma virtude muito bacana quem consegue administrar e ter a paciência. E por consequência vem a confiança, né? Eu acho que isso. a gente confiar naquilo que está por vir de melhor e também acreditar em nós é algo que eu falei para o Vanderlei, né? A interioridade trabalha muito bem isso. E a gente precisa arrumar meios e caminhos para ter isso com mais precisão. E eu acho que parte de dentro de nós, igual você falou, voltando à questão da interioridade, tudo tem a ver também com a forma como a gente enxerga a vida, né? Com a forma como a gente analisa tudo que acontece na nossa realidade. Então, na verdade, se a gente conseguir olhar para as coisas que acontecem, para as dificuldades, para os momentos ruins, buscando sempre uma oportunidade, buscando sempre olhar o lado bom. Tudo tem um lado bom, né? Tudo tem algo também a nos ensinar, algo para a gente crescer. Então, se a gente aproveita a situação para crescer, para mudar, se a gente faz dessa experiência da vida uma transformação, isso também ajuda a gente a movimentar a esperança dentro de nós, a não ficar apenas ali esperando de forma passiva, que essa esperança seja uma esperança que traga transformação. E na pandemia a gente viu muito isso. A gente viu muitos profissionais de diversas áreas, inclusive a nossa profissão na área da educação, o quanto nós tivemos que nos reinventar. Então, assim, de início, todo mundo ficou naquela angústia e sem saber como seria, e nervoso por não saber o dia de amanhã e como conseguiria lidar. E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo se reinventar, se reestruturar, se transformar, pensando sempre em dias melhores. Então, as nossas primeiras aulas online. Elas foram piores. Cada dia a gente foi melhorando, a gente foi se aperfeiçoando. E não só na área da educação, né? Vários profissionais aí buscaram se reinventar. Então, buscaram utilizar uma oportunidade, uma situação ruim, né, para trazer uma oportunidade nova. Pois é, gente, que papo bom. Olha só, vocês falando de esperança, de confiança, de tudo isso, eu fiquei aqui pensando
como a nossa cultura cristã, né, nós que fazemos parte dessa cultura cristã, nós temos fé e esperança em Deus, né, a gente tem um diferencial. Na cultura, momento tio da filosofia. É, é engraçado, eu vou falar isso aqui, momento tio da filosofia. Olha só, para os gregos, né, para os pagãos gregos ali, a esperança não é uma virtude, não. A esperança, inclusive, é algo, de certa forma, negativo, né? Basta a gente lembrar do mito de Pandora. O mito de Pandora os males foram libertos e ficou só a esperança dentro da caixinha. E ela não é bem vista como uma virtude, algo muito bom, não, sabe? Para aquele mundo grego. Por quê? Porque eles acreditavam que a vida já está predeterminada, tem um destino aí, o destino que você nasce, cresce, tem seus sofrimentos, a vida é isso, não adianta você lutar contra o destino, né? E para nós, não. Para nós, a nossa vida é fundamentada na esperança em Deus, na esperança de termos uma vida melhor, né? O cristão ele é impulsionado para frente. A nossa esperança nos movimenta para frente, para um olhar para frente. Apesar das tempestades, você já falou disso, apesar das tempestades, dos ventos fortes, Camilinha, que possa acontecer na nossa vida, né? Nossa, tudo que está acontecendo nesse contexto, a gente está impulsionado para frente. Quer dizer, a gente acredita que dias melhores virão, que o mundo vai melhorar, que tudo isso que nós estamos vivendo é simplesmente um vento forte, mas a gente tem uma raiz. E quando essa raiz está cravada em algo sólido, na esperança, pode vir a tempestade que vier, a gente vai suportar com fé, esperança e caridade. E Jesus, na passagem dos discípulos de Emaús, né, ele mostra justamente isso para nós, porque aqueles discípulos estavam ali super desiludidos, né, tristes com aquele aparentemente o fracasso de Jesus, eles estavam assim, voltando para casa cabisbaixo, a esperança que eles tinham acabou ali na morte de Jesus na cruz. Mas aí Jesus ressuscitado, quando os alcança ali naquela caminhada, né? Ele ouve aqueles discípulos e depois vai apontando o sentido dos fatos e aí vai trazendo esperança para eles de novo, que culmina ali com eles reconhecendo Jesus ao partir o pão, né? Jesus traz esperança para aqueles discípulos que Pois é, só fazendo lá dentro aqui a fala da Camila, eu acho que Deus dá a nós o protagonismo das nossas vidas, né? Os gregos falavam que já estava meio que predestinado, então não tinha muito o que fazer. A nossa visão é uma visão que nos dá a oportunidade a cada pessoa de ser o protagonista da sua própria história. Olha que Boa, coisa Vicão. fantástica, né? Baseado nessa esperança que a gente tanto tem falado aqui, nós somos os protagonistas, né? Não há coisa, mundo externo, né? Situações adversas que possam e não devem roubar aquela oportunidade que nós temos de fazer coisas boas, né? Seja um ato de caridade, seja ser empático, hoje tem dia, está faltando muito essa empatia, seja falar com amor e com caridade com as pessoas, isso faz de nós pessoas e seres humanos extraordinários. E como tem faltado e carecido hoje no mundo essas pessoas? Não é a pandemia que tem causado dor de cabeça para nós. São as pessoas que não conseguem ser protagonistas das suas próprias vidas, de fazer delas um mundo melhor. A oportunidade que Deus nos deu de ter a nossa vida em nossas mãos, de fazer as coisas boas, é que tem deixado esse mundo tão perdido, né? Então a gente não pode deixar de ser o protagonista da nossa história. e que a gente usa essa esperança para atingir outras pessoas, né, Aurican? Irradiar a esperança que vem Exatamente. de nós, a esperança que vem de Deus, para passar para os outros também. Tem uma frase do Papa Francisco, é, que eu achei bem interessante, que ele falou assim, né? Que no deserto, ele fala muito dessa questão de quando a gente passa pelos desertos, que são esses momentos de sofrimento. E ele fala, né, que no deserto de nossa vida sempre é possível florir, se há esperança. Então, quando a gente está no deserto, é difícil caminhar, mas quando a gente tem essa confiança em Deus e a paciência,
nós conseguiremos, mesmo no deserto, florir. Ou seja, continuar praticando essas ações aí que o Aurican falou, tendo empatia, continuar buscando ver as coisas positivas da vida e sempre esperando dias melhores. É isso aí, Camilinha. O que eu vejo hoje é essa falta de entusiasmo, sabe? Das pessoas de acreditar que é possível, sim, acontecer coisas boas, mesmo diante de tantas tragédias que a gente tem visto aí noticiado. Lembro e volto a falar. Se a gente consegue é, articular as nossas emoções, né? Ter as nossas capacidades à disposição do próximo e a gente buscar o convívio com pessoas que também são alto astral, que têm uma autoestima boa, o mundo flui melhor, sabe? É notório, você pode ver dentro de casa. Vamos pegar o exemplo das nossas famílias. Quando a gente chega muito triste em casa, quer queira, quer não, acaba afetando, né, os nossos relacionamentos. Então, a gente precisa cativar as pessoas que estão mais perto da gente, seja você pai, seja você mãe, seja nós como filhos, como marido, esposa, namorado, como professor e aluno. Então, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade de cativar nas pessoas o que há de melhor nelas. Quando a gente cativa isso nas pessoas, quando a gente motiva, quando a gente encoraja, olha, isso tem um poder fantástico, não somente na pessoa, mas na sociedade como um todo. E aí é que vem a esperança no meio disso tudo. Então, a gente conseguir articular, né? A gente se unir, dar as mãos, como seres humanos que nós somos, semelhantes que nós somos, né? A gente se unir, se ajudar e olhar para frente, gente, não há obstáculo que vai fazer a gente parar no meio do caminho. Então, eu gosto muito de pensar assim, sabe? Vamos nos ajudar. Olhe para o seu redor, olhe aí na sua casa, olhe para quem está precisando de ajuda, né? Quem está meio cabisbaixo, olhe e anime essa pessoa, encoraje ela. Às vezes a gente está querendo ajudar o mundo inteiro e esquece que dentro da nossa própria casa. Vamos dar esperança para dentro da nossa casa primeiro. Aurican, eu gostei muito do que você falou. Acho que você trouxe uma palavra de esperança. Só lembrando uma frase do Fernando Pessoa aqui para terminar minha fala. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois vem o que vier, nunca será maior do que minha alma. É entusiasmo, isso que você falou, Aurican, e ação. Isso mesmo, Adelei. Busquemos então, gente, praticar a esperança no nosso dia a dia, para aqueles que estão passando por momentos dentro da própria família, com dificuldades, com a tristeza, que Deus possa dar o aconchego, que Deus possa mostrar essa luz, que tem a luz. Então, que todos nós consigamos passar por esse momento difícil com muita fé e muita esperança.